Nosso estudo de hoje é a lição 24 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagra hoje à medicina não quer dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhe busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades de engenharia não exprime semelhante escolha a essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes, todo valor evolutivo reclama serviço próprio, nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fugem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja benfazeja pela esperança de Deus. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da terra para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás por fim a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, erguer-nos da morte no erro, a bênção da vida eterna. Muito boa a explicação de Emmanuel hoje, porque quando a gente vai começar a estudar a doutrina espírita, a primeira coisa que as pessoas se deparam são com esses nomes diferentes e peculiares, única e exclusivamente a doutrina espírita. A doutrina espírita traz essa denominação de mundos de expiações e provas. E diz para a gente que nós estamos nesse momento num mundo de expiações e provas que está se transformando para mundo de regeneração. Mas por que ela diz isso? Ela diz que nós somos espíritos imortais criados por Deus num determinado momento, Deus está criando a todo momento, está lá na pergunta 80 do Livro dos Espíritos, tem espírito sendo criado agora. Mas quando a gente recém saído da mão do Criador, a gente vai estagiar em mundos ainda primitivos, mundos ainda destinados a ser as primeiras encarnações mais instintivas ainda muito ainda na vida no homem das cavernas, da idade da idade e me fugiu da idade da pedra. Então o que acontece? Conforme a gente vai evoluindo um pouco, a gente chega ao ponto de poder começar a estagiar nesses mundos de expiação e provas. O que é expiação? Sofrer as consequências das violações da lei de Deus. Prova, aprendizados. Esse mundo é de expiação e de provas. Os espíritos até dizem para a gente que daqui para frente todos os mundos ainda serão de provas, porque em todos os lugares, até que a gente atinja a perfeição, a gente vai estar aprendendo coisas novas. Mas expiação, sofrer as consequências dessa violação do Evangelho, é aqui nesse mundo. Agora, a gente não deve concluir que tudo que esteja acontecendo em nossas vidas seja única e exclusivamente expiação. E, aliás, a gente pode fazer aqui uma crítica construtiva, é claro, que espírita tem mania de querer justificar tudo na base da expiação. E me lembro de um grande amigo que já desencarnou lá do Centro Espírita Leon Denis, que ele fazia uma palestra em que ele usou esse exemplo algumas vezes. Ele falava assim: espírita tem mania de querer justificar. E uma vez
Ele fala, a pessoa entrou na floresta amazônica, foi devorada por uma onça. O que isso significa? Significa que na encarnação passada ele maltratava os animais? Não, significa que na próxima, quando ele for entrar numa floresta de novo, que ele fique mais esperto. Ah, ele foi entrar no mar para nadar, morreu afogado. O que significa? Ele matou alguém afogado? Não, ele está aprendendo ainda que com o mar não se brinca. Então são provas, e a gente fica achando que tudo é expiação. Então ele vem falar aqui para a gente, né, a pessoa que está se dedicando principalmente à medicina e à engenharia, não significa que ela ou fez mal às pessoas no passado, no campo físico, ou destruiu muita coisa, não. Né? Agora, ele vem falar para a gente, se você está exercendo essas profissões, e você começa a sofrer golpes mortais no exercício da profissão, pode ser que tenha alguma coisa reparadora aí no meio. Aí sim, a gente pode até chegar ao ponto de dizer, pode ser uma expiação. Só que a gente vai aprender o seguinte, tanto a prova como a expiação, elas têm muito para ensinar para a gente, tudo é para o progresso. Então a gente vai chegando ao ponto de que a gente simplesmente agradece as coisas que estão acontecendo com a gente, procura aproveitar ao máximo da experiência que a gente está desfrutando e até entender também, né, o que essa experiência está me trazendo agora no momento. Por que eu estou sendo submetido a esse tipo de coisa? E a partir daí a gente vai pautando a nossa vida agora com essa experiência, com esse exemplo. Mas os espíritos falam assim, a expiação ela vai aparecer de maneira bem pontual. Né? Ele vem até dizendo para a gente, ó, não é tudo que acontece aqui na nossa vida que está escritinho, certinho, não. Né? Aquela batida que você teve no teu carro, aquele problema que você teve na tua casa, aquilo não estava escrito, não. Gente. Agora, o que está escrito realmente é quando é uma coisa assim que vai marcar para toda a sua vida. Você, de repente, sofreu um acidente, nesse acidente você teve um dano permanente. Aí aquilo ali, sim, aquilo ali, os espíritos, normalmente, ele vem dizer, ó, essa marca já estava no corpo espiritual, no perispírito dele, já há muito tempo. E agora saiu do campo do perispírito e veio para o corpo físico. Diz respeito a um processo expiatório. Tudo bem. Mas não é tudo que está escrito. Se tudo tivesse escrito, a gente não teria livre-arbítrio, a gente seria simples robôs. A gente poderia pesquisar aí no plano espiritual o script do que vai acontecer com a gente. Exatamente, a nossa vida seria como se fosse uma novela, que já está toda programada. Não é bem por aí. A coisa não funciona desse jeito. Vamos ler lá a Lei de Liberdade, lá no Livro dos Espíritos, e vamos ver também programação de gênero de prova, também no Livro dos Espíritos, a gente vai entender como é que a coisa funciona. Agora, ele bota aqui para a gente, toda restauração exige dificuldades equivalentes, todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Tudo bem. Então, por esse motivo é que as paixões gritam junto aos flagelos, que extingue a sombra, e a gente vai vendo que para a gente passar por esse processo evolutivo, a gente precisa sim passar por alguns holocaustos aqui, não tem jeito. O holocausto da violência urbana, da crise financeira que assola todo mundo, muita gente desempregada, principalmente depois da pandemia, que quebrou muita gente a pandemia, essa que é a verdade, né? Muita gente ainda está surgindo, ainda está refazendo ainda a sua vida depois que passou esse processo de pandemia, já, mesmo que já tenha passado aí 2 anos, mas continua ainda sendo uma luta muito grande. Né? E o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente, nem tudo que está acontecendo com a gente aqui é expiação, não, faz parte de um processo mesmo de transformação. Então nós temos as nossas provas pessoais e temos também as provas coletivas que todo mundo está sujeito. E a gente vai procurando, sim, aproveitar ao máximo e entender qual é a razão dessas provas. Agora ele vem falar aqui, recorda que se fosses arrebatado ao céu, não toleraria o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. Né? Se eu estivesse indo para o céu, sabendo que meu filho está numa região de sofrimento, eu não ficaria em paz. Ia querer ir lá nessa região de sofrimento tentar ajudar meu filho. É dessa maneira também que Jesus age com a gente, porque o amor é incondicional, o amor é de um diretor de uma grande escola que ama profundamente todos os seus alunos e garantiu para a gente, nenhuma das minhas ovelhas se transviará. Quando ele fala nenhuma, é nenhuma, não tem exceção. Então o que a gente está vivendo hoje são processos educativos querendo nos levar para o caminho correto. Que Jesus nos abençoe hoje sempre,
A gente agradece a Emmanuel por mais essa reflexão.